Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra Mara e hoje eu vim mostrar para vocês como fazer rotação por estações. O tema que vocês estão vendo aqui é golpe militar ou ditadura militar, regime militar no Brasil. A rotação por estações é um exemplo de metodologia ativa. Por que eu acho super interessante essa metodologia? Porque trabalha diversas habilidades. Vocês vão ver, vou mostrar para vocês aqui já, detalhadamente cada estação. Se você tiver alguma dúvida após o vídeo, você pode me mandar mensagem, pode colocar aqui nos comentários que eu respondo para você. E não se esqueça de olhar na descrição do vídeo, tá bom? Na descrição do vídeo tem alguns links que podem te interessar, inclusive o link aqui que mostra como criar esses QR Codes. Assim também você vai poder na descrição do vídeo encontrar o link para esses materiais aqui, caso você tenha interesse. Tudo isso aqui que você está vendo é o material que eu preparei para 4 estações, só que eu fiz ela em dobro, tá bom? Então eu tenho aqui material para 8 estações, sendo que elas vão ser repetidas. E eu já mostro para vocês como foi feito, tá bom? O tempo da estação é normalmente de 15 a 20 minutos e você pode fazer as adaptações aí que você preferir. Qualquer dúvida, não esqueça de deixar aqui no comentário que eu vou respondendo para você. Mas antes de ver tudo isso, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho. Eu tenho aqui o exemplo para vocês sobre a estação, a atividade de rotação por estações no tema golpe militar. Aqui, em uma das estações, eu tenho a estação perguntas e respostas. O aluno vai precisar relacionar a pergunta com a resposta dos QR Codes. Aqui eu tenho uma instrução, em todas as estações eu tenho essa instrução, certo? Eu dividi em 4 estações, porque essas 4 estações, elas precisarão ter entre 15 e 20 minutos, porque como a minha aula não é muito extensa, eu não posso fazer mais estações. Só que as turmas são grandes, então o que eu fiz? Dividi em 4, mas eu dobrei. Nesse lado da sala vão ficar 4 estações e no outro lado da sala vão ficar mais 4 estações. Assim eu vou ter uma média de 4 a 5 alunos no máximo por estação. Então eles vão ler aqui as perguntas, vão ler a instrução, relacionar as perguntas e respostas dos QR Codes. Cada aluno deverá escrever as perguntas e respostas corretas em seu caderno. Eu vou aqui na pergunta 1, ela vai me dizer qual é a pergunta e eu vou encontrar nas letras a resposta. Quando eu encontrar essa letra, eu vou copiar essa pergunta no caderno e colocar a resposta correta. Lembrando que o aluno poderá utilizar o livro para encontrar as respostas que eles querem aqui, tá? Lembrando também que cada estação precisa resolver por si só ela mesma, não pode depender de outra. A segunda estação aqui é a estação Notícia Já, onde eu tenho os 5 governantes do período, um texto que resume um pouco do que foi o momento deles dentro desse período de ditadura e também a instrução. O que eles vão fazer aqui? Eles vão ler o texto e vão criar uma notícia. Essa notícia, ela deve vir de cada governante, o que me dá algumas possibilidades ao trabalhar com o aluno. Cada aluno pode fazer de um deles ou um aluno pode fazer dos 5 deles. O que precisa ter nessa notícia? A imagem, a manchete, aquela coisa que chama a atenção e o texto sobre o que eles querem falar ali, né? Que não precisa copiar daqui, é lógico, né? Eles precisam pôr os principais pontos, além desses que eu já coloquei aqui, ao invés ou além, enfim, porque eles vão estar com o livro. Então pode ser que tenha coisa que eles queiram acrescentar ou tirar. Enfim, eles precisam criar uma notícia usando esse texto que eu tenho e essa temática, que é a temática dos governantes.
A terceira estação é a estação ditadura. Essa estação é onde eles vão entender o que é a ditadura, o que foi esse golpe militar. Aqui tem um texto e a instrução. Ó. Na instrução me diz que eu preciso ler o texto e colocar no caderno a definição e o exemplo, o desenho do que seria ditadura e o não exemplo do que seria ditadura. Certo? Quando ele fizer isso, aí ele finaliza a estação. Então, eu tenho um texto que eles possivelmente vão ler juntos para fazer esse esquema aqui no próprio caderno, tá bom? Assim ele vai ter o registro no caderno. Percebam que, independente de estar com o texto, eles precisam estar com o caderno. Até agora, todas as estações, elas colocaram registro no papel, o que vai dar ao aluno a possibilidade de fazer uma revisão, de estudar para uma prova, inclusive, lembrando que eu vou deixar aqui uma avaliação que eu fiz usando esse esquema. E aqui eu tenho a estação verdadeiro ou falso. Essa estação é a que inclui brincadeira, tá? Eu preciso aqui responder verdadeiro ou falso que estão nessas cartinhas. Tenho a instrução, cada grupo vai poder tirar 10 pontos, então eles precisam colocar aqui, grupo 1. Acertou a primeira pergunta? Não. Acertou sim, porque depois eu vou ver quem acertou mais, tá? Podem usar o livro. Aqui eu tenho um exemplo. O que acontece? Tá explicando aqui. O aluno vai pegar, um aluno vai ficar fora da jogada ou o professor vai ler a pergunta e vai me responder se é verdadeiro ou falso. Se for falso e ele acertar, se ele disser que é falso, ele tem a chance de puxar esse papelzinho aqui para encaixar o copo. Se o copo encaixar, ele ganha ponto. Se o copo não encaixar, ele não ganha ponto. Eu posso pontuar usando o copo ou eu posso pontuar usando só a resposta. Isso foi o ai. Verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro, vai. Errou. Aê! Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, tá bom? Essa é a rotação por estações de golpe militar e eu espero que vocês tenham gostado. E não posso deixar de pedir para você se inscrever e curtir o vídeo, tá bom? Até mais!